Então tá, em Apocalipse 3:19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Amém? Glória a Deus. Bem, meus irmãos, quem já leu esse texto sabe que aqui Cristo está falando essa mensagem para uma igreja. Não é para quem está no carnaval, não é para quem está na parada gay, não é para quem vive na casa de macumba. Não, aqui foi uma carta escrita para um povo que dizia ser cristão, que morava numa cidade chamada Laodiceia, ou na Ásia, onde hoje é a Turquia. Inclusive hoje eu peguei um vídeo de uma missionária que ela vai lá onde foi a igreja de Laodiceia e mostra lá que existe um monte de dados arqueológicos onde hoje é a Turquia, onde antes viveu a igreja de Laodiceia, e ela sai mostrando um monte de coisas e lendo esse versículo e outros e mostrando que esse local existiu, que era uma cidade muito rica, onde Paulo e outros evangelizaram lá, e também João. Então João, quando escreve essa carta para Laodiceia, ele agora está preso por causa da perseguição muito grande que havia na época contra o cristianismo, e então ele estava preso na ilha de Patmos por causa da pregação do evangelho. E quando ele estava preso, Cristo aparece para ele e diz para ele escrever essa carta. Não só essa carta, mas são 7 cartas, uma para cada igreja da Ásia, onde hoje está a Turquia. Essa missionária que eu enviei hoje o vídeo dela, ela vai em cada um desses locais onde estão hoje registrados lá. Aqui está a igreja que foi Éfeso, aqui está onde foi a igreja de Filadélfia, etc., e também Laodiceia. Então naquela época, irmão, a Laodiceia, ela vivia igual muitos que se dizem cristãos, que estão por aí. Por exemplo, nessa carta para Laodiceia, no capítulo 3, no verso 16, ele diz para ela: tu não é frio e não é quente. Eu tomara que tu fosse frio ou quente. E como tu não é frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Então, se hoje você vê um pregador falando isso, muita gente diz: vamos embora da igreja, porque você está pregando isso. Só que naquela época foi o próprio Cristo que falou. Então o bom é quando o próprio Deus fala isso. Bem, então ele disse no Apocalipse 3:19, que eu quero usar esses minutinhos aqui para falar, aqui nessa igreja de Alcântara, onde estamos, que eu estou gravando em vídeo, para me enviar também para a nossa igreja de Camboa, tá? Então olha só, ele disse: ser zeloso e te arrepende. Então uma das coisas que Deus não vê naquela igreja chama-se zelo. O que é o zelo, meus irmãos? Eu não sei se você já leu a Bíblia para estudar exclusivamente sobre esse termo dentro da Bíblia, que é um termo muito usado para o costume de quem está com um cuidado grande por aquilo que foi entregue a ele. Mas esse termo zelo está muito usado na Bíblia. Por exemplo, Cristo, quando entra no prédio em Israel, capítulo 2 de João, no verso 14 ao 17, que ele vê dentro do prédio, na hora do culto,
o povo fazendo um monte de coisa errada, a Bíblia diz que ele pegou um chicote e entrou no templo e disse: o zelo da tua casa me consume, ó Deus. E ele pegou o chicote, começou a bater de chicote nas pessoas, literalmente. A Bíblia diz que ele começou a chutar com o pé lá dentro do prédio do templo e começou a dizer: esta casa é casa de oração, e vocês tornaram esta casa covil de salteadores. Assim estava a religião de Israel quando Jesus veio. Assim era parte do que eles faziam dentro da religião deles em Israel. Por isso Jesus demonstrou zelo, porque ele disse: aqui na minha casa não é uma casa comum. Então, irmão, eu quero falar para vocês sobre o zelo. Essa palavra zelo, nós encontramos, por exemplo, em Tito 2,14, carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, no verso 14, que ele diz que Cristo, quando ele vier, porque a Bíblia diz que ele vai voltar, quando ele voltar, ele vai querer encontrar um povo zeloso e de boas obras. O que é zelar? Bem, nesse texto, tudo aquilo que ele entregou na tua mão, ele quer que você faça com o cuidado que ele exige, porque tudo é dele. Ele entregou na tua mão, diz a Bíblia em Lucas 16:1 em diante, que nós somos mordomos de tudo que ele entregou na mão da gente. Ele vai querer requerer, ele vai querer requerer. Ele vai dizer: isso aí não é teu, é meu, eu te dei os teus dons, teus talentos, teu dinheiro, tua saúde, tua vida, é minha, eu emprestei a você e eu vou requerer. Então, aqui no Apocalipse 3, que lemos no início, ele diz: ser zeloso, se arrepende. Ele estava vendo, irmão, que coisa que a igreja de Laodiceia vivia na sua religião. Era o seguinte: eu canto, prego e oro, mas um monte de coisa que Deus cobra de mim, eu não cuido daquilo que Deus cobra de mim. Então é preciso entender, meus irmãos, que Deus não chamou a gente para viver igual Laodiceia, que por isso ele chamava ela de não é frio e não é quente. É que nem, por exemplo, Deus diz na Bíblia: prega o evangelho a toda criatura, mas eu estou na igreja, meu culto é só aqui. Quando eu saio daqui, ninguém ouve o evangelho através de mim. Quando eu estou lá fora do culto, ninguém sabe que eu sou cristão por causa das minhas práticas de vida. Por isso que ele diz: tu não é frio nem quente. Por isso, irmão, que Laodiceia, depois que passou aquela geração, aquele local hoje é um local de maioria muçulmana. Mas quando Cristo escreve essa carta para Laodiceia, era um cristianismo grande ali naquele lugar. Muitos cristãos estavam espalhados onde hoje é a Turquia. Mas por que que hoje toda a Turquia é de maioria muçulmana? Que a maioria rejeita totalmente o evangelho. Exatamente isso, irmão. Quando não somos frio nem quente, ninguém sabe nem o que é cristianismo. Que Deus queria que fosse através de nós que alguém visse a maneira de vestir, a maneira de falar, de tratar os outros, de obedecer a palavra, de ser fiel nos seus horários, cuidar das coisas que Deus entregou para você, que não era vista pelo próprio Deus naquela época. A gente passava mais tempo cuidando de nós do que das coisas que Deus mandou. Então nesse texto ele diz: se arrepende. Então, irmão, o zelo Deus vai cobrar de nós. Então eu quero mostrar para vocês alguma coisa. Está em cima da hora? Já terminou meu horário? Você está dizendo amém? Então tá. Nesse texto aqui, ó, Apocalipse 3, 19 diz:
eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Então, a repreensão que Deus dá aqui, irmão, através de João, é porque ele estava demonstrando amor, porque ele sabe para onde vão aqueles que morrem rebeldes, que morrem fazendo sua vida inteira só o que quer da sua vida, e o que Deus manda fazer na palavra, ele se torna um servo inútil. Jesus disse, sabe para onde vai o servo inútil? Mateus 25:30, Jesus disse, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Então, ele está demonstrando amor, assim como um pai, quando vê um filho fazendo alguma coisa errada, e sabe se ele continuar para sempre, fazendo aquilo de errado para sempre, ele vai ter um futuro igual aos marginais desse mundo, igual aos drogados desse mundo, igual aos políticos desonestos desse mundo, igual tanta gente corrompida que está nesse mundo. Então Deus está preocupado com aqueles que Ele ama, por isso Ele repreende. Olha, o livro de Provérbios 27:5 diz, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então muita gente diz que te ama, mas quando vê você fazendo errado, não quer dizer nada. É como você vê aquela criancinha que está bem ali, ó, que eu estava com ela no colo agora. Você vê ela pegando num choque elétrico bem ali, brincando e pegando uns fios desencapados, e você não diz nada. Que amor você vai ter com uma criança dessa, mesmo que tu diga que é pai e mãe, e vê ela correndo para cima de um abismo como esse? Se você nunca diz nada, é igual uma igreja que não diz nada. Pode continuar, meu irmão, aqui é só cantar e orar, é mentira. Também não adianta a gente estar aqui e dizer amados, amados, amado quando a gente prega, mas tem um monte de coisa necessária para você saber, que você tem que saber. Então, como naquela época a igreja, ninguém dizia nada, Deus teve que se revelar para João, e diz, João, escreve isso bem aí, João, eu corrijo e castigo a todos quanto amo. Eu me lembro que essa palavra aqui se cumpriu, por exemplo, em Abraão, que Abraão, que viveu no ano 450 antes de Moisés viveu no ano 1500 a.C. Deus chega para Abraão em Gênesis 17, verso 1, e diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, se Abraão dissesse, já sou servo de Deus, já sou uma bênção, Deus fala comigo, Ele anda comigo, eu ando com Ele, mas se Deus nunca dissesse isso, Abraão ia continuar a viver aquilo que ele vivia antes do seu encontro com Deus. Antes do encontro com Deus, a Bíblia diz que a família dele toda era de idolatria, todo mundo idólatra, igual nós quando viemos para o cristianismo. Se ninguém nunca dissesse, irmão, na palavra diz que Deus fala para você que isso e aquilo está errado, porque Deus sabe o futuro, a gente sabe o que é isso, uma atitude de amor. Então depois Abraão, em Tiago 2, chama ele de amigo de Deus, chama Abraão de um pai da fé, porque muitos seguiram os conselhos de Abraão, muitos viram o exemplo de Abraão. Assim Deus quer ver o meu e o teu nessa comunidade, também no colégio, no trabalho, todo dia, toda hora, não é só domingo, para poder Deus nunca dizer, tu não é frio nem quente, eu queria que tu fosse frio ou quente, como ele disse em Apocalipse 2:16 para Laodiceia. Então, irmão, um frio nem quente é porque ele não se decide. Esse tipo de gente aqui, se você perguntar para ele, tu é cristão? Ele disse não. Quando ele não diz com palavras, ele diz com as obras. Por quê? Porque ele tem receio de alguém dizer, tu é cristão, mas mente. Tu é cristão, mas é um depravado. Tu é um cristão, mas é um ladrão. Tu é um cristão, mas é um falso profeta. Então ele não quer que ninguém diga. Então o que ele faz? Se exclui
Assim estava Laodiceia. E ali, meus irmãos, o tempo passou, aquela geração morreu, os filhos que vieram copiaram seus pais, e hoje lá a maioria é muçulmana. Você gostaria que aqui, por exemplo, neste lugar, amanhã continuasse para sempre esse monte de radiola que tem aí nos finais de semana, com um monte de gente bêbada, um monte de crime, um monte de tráfico de droga? Então Deus conta conosco para pregar, para se mostrar como luz do mundo neste lugar, para falar para as vidas, mas nunca como Laodiceia, mas como um cristianismo que imita Paulo, que imita Abraão, que imita Cristo. Quem vai ganhar somos nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.